Olá pessoal, tudo bem? Bom, é, esse, essa apresentação que eu estou fazendo aqui hoje ela é um pouquinho diferente, né, das aulas que normalmente eu disponibilizo no YouTube. Ela tem como objetivo eu mostrar alguns resultados de um trabalho que foi feito, né, acho que a partir de 2015, se não me engano, até o início aí de 2017, sobre esse tema que está aí nesse primeiro slide, né, fotodegradação do polipropileno e EVA ativados com extratos vegetais. Então aqui é um resultado particular, tem outros resultados que também foram obtidos, mas eu quero só mostrar rapidamente, né, a linha de raciocínio aí no desenvolvimento desse trabalho, né. Bem, essa parte aí de apresentação de trabalhos com misturas, né, de polímeros com extratos vegetais um desejo antigo, né, que eu tinha desde a época do mestrado, ou seja, lá em 2000 e pouco, 2002 por ali. Eu já tinha feito essa proposta ao meu orientador, né, de trabalhar com extratos vegetais, tentando explorar ali de algum jeito, né, produtos vegetais com polímeros, né. Mas como ele na época não trabalhava com isso, ele até me indicou um outro orientador, né. E como eu não queria naquele momento sair da cidade, eu achei melhor até mudar de tema e fazer um outro trabalho, né. Mas essa ideia nunca deixou de existir para mim, né. De toda forma, eu sou muito grato, né, pelo trabalho de mestrado que eu fiz, ele me rendeu bons frutos, eu diria, né? Então, essa ideia permaneceu comigo até o momento que eu tive a oportunidade de voltar, né, a colocar em prática, a voltar a colocar, não, a colocar finalmente em prática, né, e consegui fazer alguns trabalhozinhos, né, e busquei essa parte de degradação porque realmente é a área que eu mais atuo e também pelo fato de naquele momento ali ser uma coisa mais fácil e simples de fazer, juntando a estrutura que a gente podia ter naquele momento, né? Em termos de laboratório. Então, é uma coisa simples, fácil de fazer, ou seja, possível de ser feito para a estrutura que era disponibilizada para a gente ali, né? Essa questão aí de adição de extrato, né, de produtos vegetais, digamos assim, a polímeros, ela existe bastante, né? Uma bem comum é a adição de amido a polímeros, tentando aumentar a degradabilidade dele, né? Sempre fica aquela questão, será que realmente aumenta a degradação do polímero ou só o fato do amido ser um produto degradável ele vai degradar por si e a gente acaba atribuindo uma degradação maior para o outro polímero também, digamos assim, para o polímero sintético, né? Mas uma boa explicação para o fato de, digamos assim, para ser uma vantagem de adicionar o amido seria como ele, quando ele degrada, aumenta a quantidade de superfície, e aumentar a quantidade de superfície tende a aumentar essa degradabilidade, né? Então, isso aí seria uma boa vantagem a ser citada, né? Mas eu fui buscar um pouco de literatura exatamente para aumentar a bibliografia, né, na hora de escrever um artigo, de escrever trabalhos de conclusão, né, que eu acabei orientando. E eu fui ver que até para fotodegradação existem produtos naturais, né? Um tal do tocoferol, entre outros, né? Sendo que existe um preparo diferente do que a gente fez aqui, né? Lá eles extraem, geram um pozinho, mais ou menos como se fosse um pó de um antioxidante, de um estabilizante convencional, ou seja, eles fazem a preparação mais ou menos parecida. Aqui a gente fez um método de extração um pouco diferente, né? Buscando sempre a simplicidade, né? Uma maneira fácil de fazer. Tá? Eu escolhi como extrato inicial, né, o urucum, um vegetal, né, o urucum, e também a beterraba, né? Tem alguns porquês para isso, né? O detalhe, considerando tudo que a gente pode ver, é o seguinte: dentro dos vegetais existe a presença de compostos que têm uma semelhança em termos de estrutura química, né, com esses aditivos normalmente usados para proteger os polímeros, ou seja, os antioxidantes, os anti-UVs convencionais. Né? Normalmente são produtos que têm muita dupla ligação, muitos têm anéis aromáticos. Né? Então, existe aí essa possibilidade de eles atuarem também, né, digamos assim, como agentes protetores, né?
ou até como pigmento mesmo, exatamente pelo fato de eles terem umas estruturas complexas, né? Mas o grande problema de usar produtos vegetais que eu tinha em mente, assim, né, era o fato de ter que compatibilizar com as altas temperaturas que os polímeros são processados, né? Então, sempre pensar, pô, se for adicionar um extrato aí de uma beterraba, um extrato de um urucum para um polímero, é bem provável que ele vai se decompor na hora do processamento, né? Sei lá, 200 graus, 200 e poucos graus, né? Um polietileno de ultra alto peso molecular precisa de 220 graus. E aí, a primeira proposta de trabalho que eu fiz para uma iniciação científica, que depois acabou sendo um TCC, eu não consegui a aprovação do projeto inicialmente, para a iniciação científica, foi o uso do PVA. E por que a escolha desse polímero? Porque ele é um polímero não muito usado como um commodity, né? É um polímero que tem usos específicos, sei lá, para adesivo. E, e ele foge um pouco dessa aplicação comum, sei lá, como sacola plástica, né, que a gente está bastante acostumado a, a usar no dia a dia, sei lá, garrafas, essas coisas assim, né? Mas o objetivo de usar essa matriz de PVA era exatamente o processamento simples ser por dissolução, né? Então aí não ia precisar de temperaturas tão altas e dessa forma eu ia proteger esse aditivo e poderia ser feita exposição à radiação UV e fazer teste tranquilamente, né? Então não deixa de ser uma boa escolha inicial exatamente para tentar, digamos assim, proteger a estrutura química, né, desses aditivos aí naturais que, na nossa opinião ali, eles iam ser bastante suscetíveis, né, a essa exposição a altas temperaturas durante o processamento. Sendo que o PVA ele mostrou algumas complicaçõezinhas, né? Uma delas principais é essa questão da água, né? Porque ele absorve a água facilmente, porque ele tem um hidroxila por mero, né? E ao variar o teor de água ali do ambiente, para dar a umidade ambiente, o polímero tende a absorver essa água. Então, se você não tem um isolamento, digamos assim, um ambiente de umidade controlada, as propriedades mecânicas vão depender dessa quantidade de água, né? E aí você acaba, quando expõe ele a uma radiação ultravioleta, por exemplo, ele muda de propriedades, mas sendo que vai ter essa variável que você acaba não controlando, porque você não tem uma estrutura adequada para isso, né? A gente não tinha como regular a quantidade de umidade do meio, né? Então, às vezes, mudanças de propriedades, elas poderiam ser devido a essa variável extra aí que a gente não tinha controle, né? Então, ele fragilizou mais. Será que foi devido à radiação? Pode ser também devido à água, né? Então, a gente não conseguiu obter resultados, digamos assim, contundentes sobre isso, né? Sobre a influência de aditivos obtidos de extratos vegetais, né, na fotodegradação, seja acelerando, seja protegendo o polímero, né? Aí eu me empolguei, assim, esse trabalho inicial de PVA foi feito por uma aluna de conclusão de curso, né? Trabalho de conclusão de curso. E aí já no começo ali, melhor, no começo não, no meio do trabalho dela, ou seja, antes dela apresentar o trabalho final, eu já peguei uma nova matriz, ou seja, um novo polímero, que foi o polietileno de ultra alto peso molecular, né? E nesse caso, não é um polímero que poderia ser processado, que podia, né, ser processado por dissolução, e então ele ia ter que ser submetido a altas temperaturas mesmo, né? Então, ou seja, estudar e ver se é possível ou não, né? Então, você não vai ter como excluir apenas falando, né? Você tem que testar, né? Então a gente fez um trabalho com o polietileno de ultra alto peso molecular, né? E que também é um polímero, digamos assim, um pouco difícil, né? Um pouco pouco comum. Ele é
pouco comum, né? Não é um polímero comum usado no dia a dia com tanta facilidade, né? A produção dele é pequena, ele é um polímero de engenharia, né? Mas por que a gente buscou esse polímero? Exatamente pelo fato de ele ser processado como pó, né? E nesse caso, eu busquei um pó porque, eu digo eu porque eu mesmo que fiz a parte experimental, né? Como era um extrato líquido, ou seja, a gente obtinha a partir da dissolução do vegetal, assim, em álcool, né? A extração, né, do produto vegetal em álcool. Esse extrato alcoólico aí, se eu colocasse num pellet, eu não ia fazer muito sentido em termos de homogeneização, de penetração, né? Então ia ter que passar por um processo de extrusão se fosse um material como o pellet. Agora, sendo pó, eu adicionando ele no pó, o álcool ia ser removido, né? Porque o etanol volatiliza facilmente. E aí era só fazer a prensagem, né? E fazer corpo de prova. E foi exatamente isso que a gente fez, né? E aqui está, por exemplo, um resultado que foi bastante interessante, né, para o polietileno de ultra alto peso molecular, né? Então essa curva maior aqui é com extrato de beterraba, e aqui escondidinho aqui tem duas curvas, uma com extrato de urucum, que em inglês é annatto, né, beet é beterraba, e NIT aqui é o polímero puro. Então isso está mostrando o quê? Que essas três curvas elas foram obtidas após 42 dias de exposição à radiação UV, né? Curva de tração, né? Ensaios mecânicos. Então elas estão mostrando o quê? Que o polímero com extrato de beterraba ele conseguiu se deformar muito, né? Enquanto que o polímero puro e o polímero com extrato de urucum eles deformaram muito pouco, ou seja, eles se tornaram frágeis, porque quando não expostos, todos eles se deformam muito. Agora, quando expostos à radiação por 42 dias, só quem mantém a alta deformação é exatamente o polímero ativado com extrato de beterraba. Então, isso mostrou o quê? Que o extrato de beterraba ele atuou como um agente de estabilizante, né? Um estabilizante é a fotodegradação, né? Então, esse foi um resultado bastante interessante, esse trabalho aqui foi publicado, né? É fácil achar aí na internet. E o ponto-chave dele, claro, são vários resultados ali que a gente apresentou, mas o ponto principal desse artigo é mostrar que o extrato de beterraba atuou como um estabilizante à degradação. Já o extrato de urucum, várias propriedades ali mostraram que ele tem um desempenho semelhante ao polímero não aditivado, né? Ou seja, aparentemente ele poderia não afetar em nada, né? Porque várias propriedades do polímero com o aditivo e o polímero sem o aditivo, elas foram semelhantes, né? Sendo que teve esse detalhe aqui dessa figura, que também foi utilizada no artigo, né, que deu um indício para a gente continuar a usar o extrato de urucum, né? Porque se a princípio ele não tivesse nenhuma atividade, né, seja de acelerar ou de proteger, então a gente poderia descartar como na continuidade das pesquisas com outros polímeros, embora, é claro, ele pode ter um desempenho com um polímero, poderia não ter um desempenho com outro, né? Não é obrigado, eu poderia testar em N matrizes e de repente ele tem uma atuação, digamos, efetiva, né? Mas sendo que essa foto aqui indicou uma possibilidade de a gente dar continuidade com o extrato de urucum, que foi assim, o slide anterior a gente viu que o desempenho mecânico aparentava ser semelhante, mas superficialmente a letra B aqui, ó, que é o polímero ativado com extrato de urucum, mostra que a superfície do polietileno de ultra alto peso molecular ficou cheia de trincas, enquanto que a superfície do polímero não aditivado, né, isso tudo após 42 dias de radiação, né, tanto para esse quanto para esse, ela ficou sem as trincas, né? Então, o que mostra? Que aparentemente esse material tendeu a degradar mais, né?
Eu poderia buscar certas explicações para essa nucleação maior de trinca. Eu poderia pensar, por exemplo, o fato de repente ter partículas não dissolvidas e agirem como nucleação de trincas. Poderia pensar assim, mas eu fiquei com aquela intuição de que ele poderia ser um acelerador de degradação, né? Embora isso não tenha se manifestado numa redução mais brusca ou maior nas propriedades mecânicas comparado com o não aditivado, né? Mas isso aqui pode ser muito bem explicado, né? Às vezes, esse aqui de cima não tem essas tais trincas, mas ele fragilizou também, até porque o resultado mecânico mostrou isso, né? Mas sendo que, de repente, esse de baixo aqui, com extrato de urucum, pode ter mostrado uma fragilização muito intensa na superfície, e isso ter feito com que as trincas se propagassem numa grande quantidade. Ou seja, a gente ficou com essa intuição de maneira a dar continuidade com esse trabalho aí, tá? Então, esse trabalho aqui foi de um congresso, né, o CBPOL, que a gente resolveu verificar se a quantidade, a variação, né, do percentual de urucum no polímero, se isso implicava em maior degradação ou não. Então a gente resolveu fazer o quê? Colocar duas concentrações diferentes de extrato de urucum no ultraalto peso molecular e colocar uma quantidade fixa de anti-UV obtido do comércio, né? O anti-UV é um produto disponível aí no comércio. Então a gente colocou uma quantidade fixa de anti-UV, né? E variações, né? Variações de extrato de urucum em maior concentração e menor concentração, e também usou o produto sem o anti-UV, né? Para verificar também a influência aí do estabilizante, né? Usado. Então, essa primeira curva aqui, conjunto de curvas aqui, né? Ou seja, essas curvas do lado esquerdo, né? Elas mostram o quê? O ultra alto peso molecular exposto por diferentes tempos, né? Então a gente obteve a deformação na ruptura, né? Então a gente vê que ele foi exposto a 0, a 20, 40 e poucos dias, né? 42 dias. E a curva vermelha é mais concentrado, ou seja, mais urucum, e a curva preta com menos urucum, né? Ou seja, na verdade era o dobro de urucum que eu colocava aqui da vermelha em relação à preta, né? E aí a gente vê o quê? Que sem o anti-UV, o polímero degradou mais ou menos semelhante, independente do percentual de urucum. A gente vê aqui que para 20 dias ele manteve uma alta deformação, ou seja, em torno de 700% de deformação, característica típica do ultra alto, né? Ele tem uma alta deformação na ruptura. Mas quando chegou após 40 dias de exposição, como a gente mostrou lá no primeiro trabalho, né? O material degradou muito e a deformação ali foi inferior a 100%, né? Mostrando que o material reduziu demais a sua deformação na ruptura. Mas não foi possível detectar a influência do percentual de urucum aqui. O desempenho em termos de propriedades mecânicas foi bastante semelhante, né? Agora, quando a gente colocou o anti-UV, a gente conseguiu pegar essa diferença, né? A gente viu aqui que após 40 dias de exposição à radiação, o material com mais urucum, ele teve uma redução muito maior na deformação na ruptura comparado com o material que teve menos urucum, né? Então, indicando que se a concentração de urucum fosse baixa, o anti-UV conseguia proteger o polímero, né? De maneira que a mudança nas propriedades ela fosse pequena com o tempo de irradiação, ou seja, ele manteve ali quase os 600, 700% ali de deformação, mesmo com 40 e poucos dias de exposição à radiação UV, né? Agora, com o aumento da concentração de urucum, até 20 dias ele conseguiu manter as propriedades, mas com 40 dias a deformação reduziu muito. Então, indicando, né, de acordo com a nossa suspeita, né, daquelas fraturas na superfície, que o urucum tende a atuar como um acelerador da degradação do polímero, né? Agora, um
parâmetro fundamental para medir degradação, que seria bastante útil para esse resultado aí, seria o ensaio de massa molar, né? Sendo que ultra alto é muito difícil você fazer massa molar, porque você precisaria ou de uma viscosimetria, né? Ou então de um SEC, né? Viscosimetria não é difícil, mas nós não tínhamos esse equipamento, né? Então, tentamos pegar sempre por propriedades mecânicas, infravermelho, essas coisas, né? Então, ficamos pendentes disso aí, né? Mas esse dado aqui, ele é conclusivo, né? Ele é conclusivo, indicando que se aumentarmos a concentração de urucum, o polímero tende a ser mais suscetível à degradação, sim. E aí poderia vir aquela pergunta, né? Poxa, um material que acelera a degradação, isso é interessante? Pode ser interessante, sim, né? A gente vê aí no nosso dia a dia, né, que existem aditivos usados, né, em produtos descartáveis principalmente, né, com o objetivo de aumentar a rapidez com que o material seja decomposto. Então, aí seria um prodegradante, né? Então, é um aditivo também, né? Então, no momento que a gente achou ali a ação efetiva do extrato de beterraba como um protetor contra a degradação, o que é interessante em várias situações, é muito interessante também um material acelerador de degradação. Ele entraria como um competidor aí para outros aditivos, né? Como compostos metálicos, né? Usados como prodegradantes. E aqui tem uma das evidências, né? Mostrando a influência da concentração do urucum no comportamento superficial após os corpos de prova terem sido submetidos à radiação, né? Então a gente vê que quando o material tinha mais urucum, ele tinha muito mais trincas superficiais para um dado tempo de exposição à radiação. Então aqui é um material com menos urucum, aqui com um material com mais urucum, e os dois foram expostos por um mesmo tempo à radiação UV, ou seja, 42 dias. E a gente vê aqui que, tendo mais urucum, ele tende a formar mais trinca na superfície, né? Que é um indicador, né, de mais fragilidade, né, de maior degradação. Por mais que exista essa possibilidade, como eu falei, de ter uma nucleação, né, uma nucleação maior quando tem mais urucum, né? Mas sendo que aquele dado ali do gráfico anterior que eu mostrei, né, pelo fato do menos concentrado ser tão frágil quanto mais concentrado, quanto não tinha anti-UV, né, isso aí é um dado contundente, como eu falei, né? Ele mostra claramente que aumentar a concentração de urucum aumenta a ação de degradação, ou seja, o material fica mais degradável. Então, isso aí foi para dar umas justificativas para o trabalho que eu vou apresentar aqui, né, efetivamente, né? Tudo dentro da mesma linha. O objetivo aqui foi só aumentar as matrizes, né? Mudar as matrizes, né? Ou seja, polímeros mais comuns. Como eu falei, tanto o PVA quanto o ultra alto são polímeros pouco usados em comparação, por exemplo, a um PAD, a um PBB, a um polipropileno, tá? Então, a metodologia usada, tanto para os que eu já expliquei, como para esse aqui, com pequena diferença apenas, né, é o seguinte: a obtenção do extrato alcoólico, né, do aditivo. Então, no caso, eu pegava as sementes de urucum e colocava a partir de concentrações conhecidas, que estão nos papers, quem quiser achar do CBPOL ou no material publicado, o princípio é o mesmo, né? Pesar uma quantidade fixa ali de semente, colocar num volume fixo ali de álcool e colocar numa dada temperatura, 50 a 60 graus ali por um dado tempo, né? E extrair o extrato ali por 30 minutos, extrair o urucum por 30 minutos. Depois disso a gente fazia uma filtração, né? Essa filtração em papel
de filtro, né? Ou eu usava de coar café mesmo, né? Que não deixa de ser um papel de filtro. Né? E ao obter esse extrato alcoólico aí, a gente adicionava no polímero, né? Então, para outra alta era no pó, né? Mas como esse resultado que eu estou mostrando é para o polipropileno e para o EVA, a gente adicionava no pellet. Né? E aí deixava aberto, né? Semi-aberto. Colocava um papel alumínio por cima do recipiente e furava o papel alumínio de maneira que o álcool vai saindo. Ali, o etanol mesmo, ele sai naturalmente com o tempo, né? Por ser bastante volátil. Então, depois da saída do álcool, no caso aqui do material em pellet, a gente fazia a extrusão. Né? Por quê? Porque na superfície vai estar, né, na superfície dos pellets vai estar o extrato, né? Uma vez o álcool saindo, o extrato fica ali na superfície. Sendo que lá dentro do pellet, né, o polímero está intacto lá, sem extrato nenhum. Por quê? Porque não existe uma entrada, né, desse extrato no pellet de polímero. Então, para que a homogeneização fosse realmente efetivada, né, houve a necessidade de uma extrusão. Né? Então, em seguida, a moldagem em prensa, depois estampava os corpos de prova, né, desses filmes obtidos, né, na prensa, expunha a radiação ultravioleta por diferentes tempos, assim como a gente fez para o ultra-alto, e aí fazia os ensaios. Tá? Então aqui eu vou mostrar uma sequência de desenhos, de figuras, que foram obtidas aqui com o ultra-alto, né? Mas no caso do polipropileno, a única diferença aqui é que em vez de ser esse pó, seria um pellet. Né? Então aqui é o pó de ultra-alto peso molecular, e lá no caso do polipropileno do EVA, são pellets. Aqui, obtenção do extrato, né? Está mostrando aqui, né, um aquecedor, né, e o extrato aqui com o urucum. Né? Ou seja, como eu falei, um volume fixo de álcool com uma quantidade fixa de semente de urucum. Então aqui mostrando o extrato, né, depois de feita a filtração, né? No caso aqui o urucum, e aí no caso do ultra alto a gente colocava, né? Ou seja, adicionava na vasilha sobre o pó de polímero. Fazia a mistura dele, né? Ficava bastante homogêneo aí. E depois o pó seco, olha aqui como ele ficava. Em vez daquele pó branco, ficava com essa coloração e daí era só prensar. Né? No caso do ultra alto. No caso do polipropileno do EVA, a gente tinha que fazer uma extrusão, né? E aqui está a explicação que inclusive eu já dei. Né? Supondo que o pellet de polipropileno fosse azul, né? Quando a gente colocasse ele no extrato e o extrato deixasse o álcool ir embora, né? Ele ficaria com a superfície bonitinha aqui de extrato. Mas se eu fizesse uma raspagem, como se fosse um estilete, né? Se eu fizesse uma raspagem aqui na superfície, ia revelar o polímero aqui, o azul. Tá? Por quê? Porque não há uma entrada, né, do extrato lá para dentro do pellet. O pellet é uma coisa um pouco espessa, sei lá, uns 3 milímetros ali de diâmetro, né? Um pouco mais, eu diria. Então, a extrusão é fundamental. E aqui tem uma foto, né, de uma extrusora tirada por uma aluna que fez um trabalho que foi orientado por mim, né, com polietileno, né, que está ali em cima na identificação da figura, sendo que eu usei exatamente esse extrusor aí para o polipropileno, né, e para o EVA, né, para o extrato de urucum. Tá? Então, exatamente esse extrusor aqui, né, que a gente conseguiu uma parceria aí com o pessoal de outra faculdade, né, ou seja, o pellet com o aditivo na superfície era colocado aqui, e aí ele é extrudado numa certa temperatura, 200 e poucos graus, e acaba saindo aqui, entrando numa banheira de água. Né? Então saiu o macarrãozinho aqui, que depois era cortado mais na frente. Tá? E aí, pellets, agora sim, aditivados e devidamente homogenizados com extratos obtidos. Aqui eu estou falando muito urucum, né, mas também a gente usou o extrato de beterraba do mesmo jeito para esses polímeros aqui, tá? Principalmente o polipropileno. E aqui está mostrando a prensa em que a gente fez a prensagem, ou seja, fazia placas, né? Tentando fazer finas, placas finas. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Ou seja, cerca de 1 milímetro, né? Uns 2 milímetros no máximo.
E aqui mostrando por que o álcool é adequado, né, no caso do ultra alto aqui e também para os outros polímeros, né. Então eu coloquei gotas de água aqui, usando uma seringa, né, e aqui coloquei gotas de etanol, né, sobre pó de polietileno de ultra alto peso molecular. E a gente vê que a água permanece aqui, né, como uma gota, enquanto que o álcool ele entra no polímero, mostrando que ele tem uma capacidade de molhar o polímero. E o objetivo de usar o álcool era esse, era fazer esse molhamento, né? Então, enquanto ele descia aqui, né, para dentro do polímero, né, a água ficava bonitinha aqui em cima, por quê? Porque ela tem pouca afinidade, né, formando um ângulo de contato ali. Aqui está mostrando como é que a gente gerava o corpo de prova a partir da placa moldada por compressão, ou seja, estampando, né? E aqui tem corpos de prova, né, de polipropileno, né, de polietileno de ultra alto peso molecular, né? O puro aditivado com o extrato de urucum e aditivado com o extrato de beterraba, né? E aqui era o local em que a gente fazia a exposição, ou seja, usava lâmpadas UV de bronzeamento artificial por tempos diferentes de exposição, tentando, no máximo possível, concentrar a radiação na parte central do corpo de prova, né? E nesse caso aqui, mostrando que a radiação é feita só de um lado do corpo de prova, e não dos dois, como acontece em alguns tipos de exposição, né? Depois a gente fez um ensaio de índice de fluidez e vários outros, mas eu vou apresentar mais o índice de fluidez aqui, tá? Primeira coisa, mostrando aqui os corpos de prova de polipropileno, né, com o tempo de radiação, né? Aquele puro, aqui com o urucum, a gente vê que com o urucum ele não exposto, ele tem essa coloração amarelada. Com 20 dias ele já tinha uma mudança razoável, ou seja, mostrando a decomposição, né, do extrato de urucum. O de beterraba também, né? Com o tempo de exposição aqui ele vai perdendo a coloração original adquirida, tá? É a mesma foto. E o ensaio de índice de fluidez, que foi o principal dado aqui. Vamos tentar entender essa tabela? Anato, como eu falei, né, é o extrato de urucum e beetroot é o beterraba, tá? Então e o NIT é o polímero puro. Então eu fiz o ensaio de índice de fluidez com dois pesos, um de 2 kg e meio quilo, né? Então a gente vê aqui que o polímero puro, para 0 e 20 dias com esse peso de 2 kg, o índice de fluidez aumenta, né? Polipropileno puro, que é esperado, né? Com o tempo de degradação, o polipropileno é um material que tende a sofrer muita cisão molecular. Isso é explicado pelo carbono terciário, algo bastante conhecido da literatura, né, de fotodegradação do polipropileno. Com o extrato de urucum, a gente vê que, pelo fato de a gente ter feito a peletização ali com o extrato, dá uma pequena mudança, mas isso aqui é quase, digamos, imperceptível. A gente poderia considerar como um mesmo valor, pouca mudança, digamos assim. Agora, quando foi para 20 dias de exposição, durante o pré-aquecimento, o material já fluiu totalmente. Ou seja, enquanto eu consegui medir a fluidez no polímero puro após 20 dias de exposição à radiação V, com o urucum eu não consegui medir porque ele já fluiu durante o pré-aquecimento. Então, se ele fluiu, isso quer dizer que ele escoou mais. Se ele escoou mais, a massa molar reduziu mais. Então, ele degradou mais, né? Com o extrato de beterraba, conseguimos obter aqui uma fluidez semelhante, né? Não exposto, e quando exposto, a gente vê aqui que ele tem uma fluidez um pouquinho menor do que o polipropileno, né? Então, indicando que a massa molar mudou menos do que o polipropileno, embora essa mudança não seja grande, eu poderia dizer, não, isso aí é erro do ensaio e tal, mas dá uma certa ideia aqui de que enquanto o extrato de beterraba protegeu o polímero, o extrato de urucum acelerou a degradação em comparação ao polímero puro, né? E aqui eu fiz o ensaio do pellet, ou seja, todos esses aqui foram processados naquela extrusora que eu mostrei na foto, né? E o pellet está mostrando aqui que o polímero dá um pequeno aumento ali quando processado uma vez, né? Na verdade, duas vezes, porque ele foi prensado também, né? Então ele passou por 2 ciclos térmicos a mais, né? Comparado ao pellet de polipropileno. Então dá uma pequena degradaçãozinha, mas isso tudo é muito pouco, né? Ou seja, só nessa casa aqui mesmo.
Aí, quando foi para o peso menor, para a gente conseguir pegar um pouco mais de dado, né? Já que ele fluiu, já que com 20 dias, com 40 dias, todo mundo fluía, não dava para pegar dado nenhum, a gente reduziu o peso e conseguiu obter mais dados, né? Então a gente fez 20 e 40 dias de exposição à radiação V. Então a gente conseguiu pegar dados de 40 dias, coisa que a gente não conseguiu quando usou o peso de 2 kg, porque é um peso muito grande comparado a esse. Então, com 40 dias, a degradação já é grande, então todos eles já fluíam no pré-aquecimento, então não deu para obter dados com esse peso maior. Então, a gente usando um peso menor, a gente vê aqui, né, que o material com 20 dias, né, agora eu consegui obter o dado para o urucum, né, que eu não tinha obtido aqui, porque ele já tinha fluído, já tinha escoado, né, totalmente durante o pré-aquecimento. Agora aqui, com o peso de meio quilo, eu consegui obter, né? Então, 0,6 com extrato de beterraba 0,5, ou seja, tudo muito parecido, como a gente tinha visto aqui, 3,38, 4,24, né? Então, 20 dias também manteve, ou seja, a fluidez um pouquinho menor do que o polímero puro, e o polímero com o extrato de urucum teve um aumento muito grande na fluidez, né? Ou seja, de 0,6 para 4,5, né? Então, mostrando que realmente o extrato de urucum acelerou a degradação, né? E isso foi também comprovado com 40 dias de exposição, né? Agora, principalmente para o extrato de beterraba, mostrando que houve uma proteção, né? Então, ela manteve uma fluidez de 0,5 foi para 1,5, ou seja, aumentou 3 vezes aqui, né? De 20 para 40 dias, mas a fluidez baixa, relativamente baixa, comparado, né, ao polímero puro e ao polímero com extrato de urucum, que já fluíram no pré-aquecimento, mesmo com esse peso pequeno, né? Mas esse dado aqui ele é o dado fundamental. Esse aqui também é importante, mas esse dado aqui é fundamental, mostrando que houve, sim, uma redução muito maior na massa molar do polímero aditivado com extrato de urucum comparado ao polímero puro e o polímero com extrato de beterraba. E esse dado final aqui indica claramente que o extrato de beterraba ele protegeu o polímero contra a degradação, né? Então, o índice de fluidez ele é sempre perigoso em estudos de fotodegradação pelo fato da fotodegradação ela ser um processo heterogêneo, né? Ela tende a degradar na superfície, o polímero tende a degradar mais na superfície de exposição à radiação, tendendo a proteger a parte interna, né? Então, às vezes, o polímero pode reduzir demais a massa molar na superfície e manter a massa molar praticamente sem mudança mais para dentro, digamos assim, no miolo ou no núcleo. Isso por quê? Porque lá no meio, digamos assim, diminui a quantidade de radiação e mesmo se não diminuir tanto, o oxigênio ele tende a ser bem menos, que é um dos atores importantes no processo de degradação, né? Então, se você trabalha com uma amostra um pouco mais espessa, isso é visto muito mais nitidamente. Com a amostra muito fina, que foi a nossa escolha aqui, nós tentamos trabalhar com a amostra o mais fino possível, moldada por compressão, que não é uma coisa muito fácil, né? Mas 1 milímetro ali mais ou menos a gente conseguiu. Então a gente conseguiu obter, né, dados de índice de fluidez, mesmo que não seja o mais, digamos assim, recomendado para dados de massa molar. A gente deve quase sempre tirar a amostra de superfície e fazer ensaios que trabalhem com pouca amostra, né? Porque o índice de fluidez não dá para você fazer tirando a amostra de superfície, porque a amostra é muito pequena. Você precisa de mais amostra para fazer ensaio de fluidez. Então a gente optou por fazer amostras de pequena espessura, cortar totalmente essas amostras após o ensaio de tração e fazer o ensaio, o que conseguiu dar uma diferença muito boa aí, né? Agora, se a gente pegar só da superfície, a gente ia ver certamente diferenças muito maiores, né, do extrato de urucum comparado com o polímero puro. Bom, essa tabela final aqui, só para complementar os dados do polipropileno, ela foi obtida para o EVA e a gente vê que o trabalho foi o quê? Uma exposição até 60 dias, né, intervalos de 20 dias, o EVA puro, o EVA com urucum. O que a gente observa?
Com o tempo de irradiação, o EVA puro tem um índice de fluidez reduzido a zero até 40 dias e depois ele volta a aumentar para 0,05 com 60 dias de exposição. O EVA com urucum tem um índice de fluidez ali reduzido para zero com 20 dias e depois volta a aumentar com o tempo de exposição até 60 dias. Qual é a nossa conclusão aí? Primeiro, essa questão da redução do índice de fluidez do EVA, que é uma característica típica de polímeros do tipo polietileno, né? Enquanto o polipropileno tende a ter cisão predominante, o polietileno tende a ter bastante reticulação, embora depois ele vá ter uma quantidade de cisão, de maneira que essa fluidez voltou a aumentar, como é observado, né? Então o EVA tende a ter esse mesmo comportamento. Agora, comparando os dados do EVA puro com o EVA com urucum, a grande diferença é que a redução inicial, ou seja, a reticulação, ela tende a acontecer num volume maior, né? De maneira que com 20 dias a fluidez já alcançou zero no EVA com urucum, enquanto que com o EVA puro precisou chegar aos 40 dias. E o outro dado é que quando voltou a fluir, ou seja, com 40 dias o EVA com urucum, e principalmente com 60 dias, que a fluidez aumentou tanto que já houve a fluidez total, o escoamento total do polímero já no pré-aquecimento, né? Então a gente vê que quando a reticulação foi predominante, ela foi mais rápida quando tinha extrato de urucum, e quando a cisão começou a acontecer também, ela foi mais rápida quando tinha extrato de urucum. Ou seja, o urucum a gente pode concluir que ele atuou sim como acelerador de degradação. Então, esse papel do urucum como um prodegradante, ele aconteceu no polipropileno, aconteceu também no EVA, e também a gente tinha a suspeita, né, e pode dizer que ocorreu também no polietileno de ultra alto peso molecular. Então, é uma alternativa aí orgânica, né, de um agente prodegradante, né, pela ação da radiação UV. Não sei se ele é um prodegradante termicamente, mas em termos de fotodegradação, o urucum atuou como um agente acelerador de degradação desse polímero. Então é isso aí, uma boa noite.